Então, como o Júnior já falou, nós estamos já nessa série aqui do Alimento Diário. E nós vamos falar hoje da semana 2, que também, a semana 1 e semana 2 tem o mesmo título, porque é um encargo só, que é sobre o encargo central de Paulo. Então, esse é o Alimento Diário que nós estamos lendo atualmente, tá bom? Adquiram e acompanhem. Então, eu gostaria de ler Colossenses capítulo 1 com vocês primeiro. Senhor Jesus. Versículo 24, a partir do versículo 24, fala o seguinte: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Vamos ler o versículo 26, tá bom? 26 e 27 juntos, amém? O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Então esse é o encargo de Paulo. Ele recebeu grande revelação do Senhor. Acho que é 2 Coríntios capítulo 12. Versículo 1. Fala assim: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me, para que ninguém se preocupe comigo mais do que em me vê ou em mim ouve. Ou de mim ouvem, né? Então esse era o apóstolo Paulo. Ele recebeu grandes visões e revelações do Senhor, foi arrebatado ao terceiro céu, e ele ouviu palavras inefáveis, e a partir daí, ele recebeu um grande encargo do Senhor. Então, por que nós estamos falando tanto do apóstolo Paulo nos últimos anos? Porque o apóstolo Pedro, ele foi o homem que Deus levantou logo no início ali em Jerusalém. Mas depois Pedro, ele teve algumas dificuldades. E Pedro, então, o seu ministério foi meio que suspenso. E veio então o apóstolo Paulo para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Então Paulo tornou-se então a figura mais importante do Novo Testamento, porque ele foi esse homem que recebeu as revelações do próprio Senhor. E Deus usou sobremaneira o apóstolo Paulo, assim como os irmãos compartilharam hoje de manhã, nós ouvimos semana passada. Ele era uma grande sarça, ele era muito capaz, e ele então pôde ser usado pelo Senhor, e ele pôde dar suporte à glória do Senhor, mais do que os outros no Novo Testamento. É tanto que, dos 27 livros do Novo Testamento, 14 são de Paulo.
Então é um número bastante expressivo, mostrando que o apóstolo Paulo recebeu do Senhor grande encargo e um grande comissionamento, e nós estamos incluídos nesse encargo. Por isso que o irmão Dong nos últimos anos tem falado tanto sobre as epístolas de Paulo, e principalmente de 5 epístolas, que não só o irmão Dong, mas os estudiosos da Bíblia consideram as principais. Não é? As 5 epístolas são Gálatas, Efésios, Colossenses, Filipenses, e o irmão Dong incluiu Filemon. E os irmãos conhecem a figura do avião, que nós já apresentamos e já passamos para os irmãos exaustivamente, e os irmãos conhecem, não é? Gálatas é a cabine do avião, Colossenses e Efésios são as 2 asas, Filipenses é o alvo, onde o avião vai aterrissar, e Filemon é a pista onde o avião vai decolar, tá bom? Então esses são os 5 livros que nós consideramos assim de muita importância dentro do que o apóstolo Paulo escreveu, né? E em que circunstâncias ele escreveu a maioria desses livros? Está em Atos capítulo 27. Foi uma das... Atos capítulo 27 relata a viagem de Paulo para Roma. 27, 28... Mas não vou desistir de ler, vou só contar rapidamente, porque senão vai gastar muito tempo, e o tempo está estourado. Aqui nós encontramos, na semana que passou desse alimento diário, uma questão muito importante que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, antes de nós entrarmos nesse encargo central de Paulo. Tenho me preocupado bastante comigo, e também não deixa de ser uma preocupação com vocês, de que esse encargo central de Paulo, que nós estamos falando tanto, não seja apenas uma doutrina para nós. A gente conhecer que Gálatas é a fuselagem, nós temos as 2 asas, nós temos o alvo, nós temos a pista, e isso ficar apenas no nível do nosso conhecimento, e não mudar a nossa vida no dia a dia. Por quê? Porque o irmão Dong vem com bastante preocupação já há alguns anos, de que essa palavra não se torne somente doutrina para nós, mas que ela seja prática na nossa vida, né? Então o Simval até compartilhou, e realmente isso me tocou muito. Numa das saídas do hospital, ele compartilhou logo em seguida que agradecia ao Senhor porque Deus estava dando tempo para ele ainda amadurecer e mudar e crescer. Então, irmãos, nós também precisamos, é ou não é? Você precisa ainda de tempo? Quem precisa de tempo aqui, diga amém. Então, isso mostra, irmãos, que essa palavra não é uma palavra só de doutrina para ficar na nossa mente, mas ela tem que se expandir para mudar o nosso viver, mudar a nossa alma, mudar as nossas características, mudar o nosso alvo, mudar a nossa esfera. Às vezes é desanimador, a gente ouve tanta palavra, a gente ouve uma palavra tão elevada, mas a esfera de vida que nós vivemos ainda é tão baixa. Então, nós precisamos despertar para isso. Se Deus está falando conosco é porque nós podemos praticar, amém? Por isso que a essência do Novo Testamento é a fé. Então nós precisamos tomar essa palavra pela fé. Não adianta nós tomarmos essa palavra e tentar praticar por nós mesmos. Nós precisamos da fé. E a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então, nós precisamos pedir e orar ao Senhor. Senhor,
eu quero crer nessa palavra, amém? Eu quero crer nesse encargo central de Paulo. Eu quero crer nessa palavra que nós estamos ouvindo aqui domingo após domingo, dia após dia. Se nós crermos, Deus vai mudar a nossa vida, amém? E Paulo, então, ele estava já, tomou um navio para Roma, porque ele passou por algumas dificuldades e ele, como tinha a cidadania romana, ele não quis ser julgado na localidade onde ele estava, pelos governadores dali da época. Ele apelou para César, para ser julgado por César em Roma. E quando um cidadão romano apelava para César, ele era encaminhado para Roma para ser julgado lá. Era um direito que ele tinha. E nesse caminho, nessa viagem, ele era um prisioneiro. E ele estava ali debaixo de um centurião, das ordens de um centurião. E eles tomaram um navio e partiram para Roma. E os irmãos sabem que essa dificuldade, né, daquela época das viagens, então houve naufrágio, tiveram muitas dificuldades, mas nós encontramos uma pessoa que mesmo em meio às dificuldades, ele estava reinando. Você está passando por dificuldade, irmão? Quero dizer para você que mesmo diante das dificuldades você pode reinar, amém? Encoraja quem está do teu lado assim, ó, fala, mesmo diante das dificuldades, você pode reinar. No início aqui, o centurião, ele não dava muito ouvido a Paulo. Mas depois ele começou a perceber que o que Paulo falava acontecia. É tanto que na hora do naufrágio mesmo, Paulo falou, antes um pouco do naufrágio, Paulo falou, fazia alguns dias que ninguém comia, porque estava todo mundo desanimado achando que ia morrer. Então Paulo falou, pessoal, vamos comer, porque Deus já me revelou que nenhum aqui vai morrer. Então vamos comer, porque nós estamos debaixo da palavra de Deus. E todos recobraram ânimo, e todos comeram e se fortaleceram. E na verdade, irmãos, nenhum morreu. Então na hora mesmo do naufrágio, alguns soldados disseram, vamos matar todos os prisioneiros para que eles não fujam. Mas o centurião não queria que nada acontecesse de mal para Paulo, falou, não vamos fazer isso. Então eles desceram numa ilha, e Paulo foi picado por uma cobra, né, por uma víbora, e era uma das mais venenosas da ilha, e os habitantes da ilha falaram, esse homem realmente está amaldiçoado, escapou do naufrágio, mas vai morrer envenenado. Mas o Paulo não se incomodou com aquilo, simplesmente ele jogou a víbora no fogo, e nada aconteceu com ele. Então, a partir dali, irmãos, nós vemos que o apóstolo Paulo era um homem que estava reinando aqui nessa terra. Então, mostra, por que eu estou falando isso? Porque desde as revelações que Paulo recebeu, logo após a sua conversão, até o final da sua vida, Paulo ele foi experimentando tudo que ele viu e que ele recebeu do Senhor. Então hoje, irmãos, nós também precisamos experimentar tudo que nós estamos ouvindo e recebendo do Senhor. Você crê nisso aí? Por isso que nós precisamos da fé. A fé é crer no que a palavra de Deus diz. Amém? Então Paulo chegou a Roma e ali ele pôde alugar uma casa, e a partir dali ele começou a escrever algumas epístolas, como a epístola aos Efésios, né, aos Filipenses, aos Colossenses, e ele teve essa liberdade. E esses livros são assim os livros que são um dos mais importantes na Bíblia, que é o que nós estamos estudando agora. Mas no início do seu ministério, nós encontramos o livro de Gálatas, que é o trecho que nós lemos aqui. Vamos só tocar em alguns pontos aqui do livro de Gálatas, para depois nós chegarmos nos outros livros, né?
E o livro de Gálatas é um livro em que as igrejas aqui da Galácia estavam passando por algumas dificuldades. Que nós também, até hoje, passamos por essas dificuldades. Qual a maior dificuldade dos Gálatas? Está no capítulo 3, versículo 1. O apóstolo Paulo fala assim: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Olha o versículo 2. Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei, ou pela pregação da fé, ou pelo ouvir da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, o problema ali dos Gálatas era exatamente isso. Começaram no Espírito, mas depois se desviaram e começaram a agir e querer viver pelas obras da lei, pelas obras da carne. Hoje nós encontramos também muita dificuldade nesse ponto. Nós temos o Espírito, amém? Mas nós usamos pouco o Espírito. Nós ainda passamos pouco tempo exercitando o nosso Espírito. E daí nós temos muitas dificuldades, é ou não é? Por que não ocorrem milagres entre nós? Por que nós ainda não somos tão fortes espiritualmente? Porque nós somos muito parecidos com os Gálatas. Recebemos o Espírito, mas usamos pouco. O que ocorre é que nós passamos a viver de maneira insensata. Nós temos, como ouvimos semana passada, o maior presente que Deus podia dar para o homem, Ele deu para nós, que foi a bênção prometida a Abraão, que é o Espírito. Mas nós ainda usamos pouco esse presente. Como você acha que é o coração de Deus, não é? Quem gosta de dar presente para os seus filhos aqui? Todo pai gosta de dar presente para os filhos. Agora, não tem nada pior do que você dar um presente para o filho hoje e amanhã ele está quebrado, é ou não é? Dá um presente hoje, amanhã ele perdeu. Dá um presente hoje, amanhã está lá no lixo, está jogado lá. Você fica animado ou fica triste? Então os Gálatas tinham essa dificuldade. E o apóstolo Paulo, então, no capítulo 4, ele vem mostrar que, na verdade, não é para nós termos essas dificuldades. Porque Deus nos colocou no melhor lugar. Amém? Fala para quem está do teu lado, ó, Deus nos colocou no melhor lugar. No ambiente mais propício. Deus nos colocou na igreja, amém? Se existe uma esfera onde nós podemos desfrutar do Espírito, é na esfera da vida da igreja. Então, no capítulo 4, versículo 1, ele fala: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo. Mas está sobre tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Então, o Senhor nos colocou nesse ambiente da vida da igreja e ainda nos deu tutores e curadores. Nós já falamos bastante sobre isso. E esses tutores e esses curadores estão aqui para nos ajudar
para nos encorajar a viver nessa esfera do Espírito, viver na esfera da vida. Então, no versículo 3 fala assim: assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Vamos ler o versículo 5 juntos, tá bom? Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a filiação. Então, você tem que riscar a sua Bíblia aqui e colocar de caneta filiação, que é uma melhor tradução para a palavra no grego. Para o português seria filiação. Então, nós recebemos a filiação. Então, o que Paulo quis mostrar para os Gálatas aqui? Nós estávamos sujeitos aos rudimentos do mundo, mas Deus enviou Cristo e deu para nós a filiação. Ou seja, nós agora podemos chegar ao ponto de sermos filhos maduros de Deus. Eu sempre falo isso para mim mesmo e quero falar para vocês. Nós precisamos crer na palavra de Deus. Você crê que Deus vai fazer de você um filho maduro? Por quê? Porque Ele resgatou você, né, do regime da lei, da esfera da carne, para que você recebesse a filiação. Então, mesmo que as circunstâncias, mesmo que alguém diga para você que você não pode, você precisa crer na palavra de Deus que diz que você pode, amém? Você pode, da situação em que você está, se tornar um filho maduro de Deus. Por quê? Vamos ler o versículo 6 e 7 de novo juntos, amém? E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Então o que o apóstolo Paulo está querendo dizer no livro de Gálatas é que Deus quer fazer de você um filho maduro. E para isso Ele colocou você na vida da igreja, nessa esfera, nesse ambiente. E para isso Deus colocou entre nós tutores e curadores, para ajudar você, para cooperar com você, para dar todo o suporte, para que você um dia se torne um filho maduro de Deus. Amém? Então isso é o que Paulo escreveu no livro de Gálatas. E no capítulo 5, no versículo 16, ele reforça isso. Fala: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Versículo 17, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, o que os irmãos compartilharam hoje pela manhã acontece exatamente porque nós estamos numa batalha. Eu quero dizer para você que não existe vida fácil para nós, porque nós estamos numa batalha. E a batalha é o seguinte: se você estiver no Espírito, você vai ter vida e paz. Mas se você estiver na carne, você vai experimentar morte, desânimo e desolação.
Mas a palavra de Deus, a palavra fala que se você estiver no Espírito, jamais vai satisfazer as concupiscências da carne. Versículo 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas. Então, as obras da carne, não quero falar sobre elas. Várias coisas aqui negativas que vocês já conhecem. Mas vamos desfrutar do fruto do Espírito. Amém? Porque o fruto do Espírito é amor. O que mais? Alegria. Paz. Longanimidade. Benignidade. Bondade. Fidelidade. Mansidão. Domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, qual é o parâmetro para nós sabermos se nós estamos vivendo no Espírito? Como está o ambiente da sua casa? O ambiente entre você e sua mulher, entre você e seus filhos, é um ambiente de amor? Como você está vivendo? Com alegria? Tem paz? No seu ambiente de trabalho, tem paz? Como está o seu relacionamento com as pessoas? Você é longânimo? Você tem paciência? Como anda você no trânsito? Você é longânimo no trânsito? Benignidade. Bondade. Você tem expressado bondade? Mansidão. Como você está vivendo? Tem uma promessa: os mansos herdarão a terra. Domínio próprio. Versículo 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Versículo 25. Vamos ler o versículo 25 juntos? Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, uma coisa é você tem que viver e você tem que andar no Espírito. Então, os nossos relacionamentos precisam também estar permeados pelo Espírito. E nós não conseguimos imitar isso aqui. Por quê? Porque é um fruto. É um fruto. Uma mangueira não pode imitar o seu fruto. Eu vou enganar aqui essa pessoa que me plantou e vai sair uma melancia de mim. Impossível. Então não dá para nós. Por que a vida da igreja, o ambiente da vida da igreja é um ambiente que nós somos expostos a todo momento? Porque nós queremos viver pelo nosso eu, pela nossa carne, nós queremos disfarçar. Nós adoramos disfarçar. Nós adoramos preservar o nosso ser. Então você é bonzinho com alguns, você consegue até disfarçar uma certa longanimidade, você é até amoroso. Quem não convive comigo me acha super amoroso. É por isso que Deus nos colocou juntos aqui. E não tem lugar para você ir.
Não tem outro lugar. Você tem que permanecer na vida da igreja, amém? Por quê? Porque Deus quer que no fim você consiga dar frutos. Aí você vai falar, mas como que com os filhos que eu tenho, com a mulher que eu tenho, com o marido que eu tenho, com o trabalho que eu tenho, com o grupo familiar que eu tenho, Gleta, porque você não conhece o meu grupo familiar. Como que eu vou dar fruto? Como que eu vou viver no Espírito? Aí é que está, irmãos. É no meio das circunstâncias adversas que nós podemos reinar, amém? Essas situações é exatamente para expressar a glória de Deus. É para as pessoas poderem ver, essa pessoa expressa Deus. Então, assim como Paulo lá naquelas circunstâncias, preso, debaixo das ordens de um centurião, naufrágio, mas a gente não encontra nada de murmuração, a gente não encontra nenhuma dificuldade para Paulo em expressar o Deus que ele tinha. Por quê? Porque ele estava vivendo no Espírito, amém? Então nós também podemos desfrutar da esfera do Espírito onde quer que nós estejamos, amém? Você crê nisso, irmão? Amor, então você tem que checar. Amor, vou repetir. Alegria. O que adianta você ter uma vida igual a dos incrédulos? Me diz aí. Paz. O que você está expressando? As pessoas olham para você e vê o quê? Aflição? Agonia? Aí vem longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, amém? Então você precisa, a partir de hoje, começar a checar a sua vida. Começar a checar os ambientes onde você vive. O que está acontecendo ali? Que fruto é que eu estou dando? Não é? Então essa epístola aos Gálatas, ele relata exatamente esse ambiente, esse viver, essa esfera em que Deus nos colocou e como nós devemos agir nesse ambiente, amém? Por isso que o livro de Gálatas é a fuselagem do avião, é a cabine. Nós precisamos estar dentro desse livro, nós precisamos estar vivendo nessa esfera, para que um dia nos tornemos filhos maduros, amém? Não tem como sair daqui, irmãos. Se sair daqui, se sair de dentro do avião, vai morrer. Quem quer morrer aqui? Quem quer viver? Não saia da esfera da vida da igreja, amém? Então esse é o livro de Gálatas. Efésios fala Colossenses fala que o mistério de Deus é Cristo, é uma asa do avião. Efésios fala que o mistério de Cristo é a igreja, que é a outra asa. Então nós precisamos de Cristo e da igreja, não é? E Filipenses mostra que existe um alvo. Só vou ler os versículos, não vou comentar nada. Capítulo 3, versículo 12. Fala, não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para o alvo, para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Versículo 3, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que adiante de mim estão. Vamos ler o versículo 14 juntos, amém? Prossigo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, amém? Então, esse prossigo para o alvo é um encorajamento para nós. Nós precisamos sempre avançar, amém?
Existe um alvo à nossa frente, nós precisamos sempre avançar. Então esse Filipenses também é muito importante, nós ainda vamos falar sobre isso. E eu quero encerrar falando sobre Filemon. Filemon, ele tem muito a ver conosco. Muito a ver conosco. Quem não sabe, né? Filemon, ele era um escravo. Filemon era um escravo. E esse Filemon, ele fugiu da casa do seu senhor, do seu dono. E fugiu. Provavelmente, ele defraudou, ele roubou o seu senhor e foi embora, fugiu. Segundo o irmão Dong, ele deve ter vagado por aí. O escravo provavelmente não tinha muita instrução, não sabia lidar bem com dinheiro, isso é uma inferência do irmão Dong. E ele acabou chegando em Roma e devia estar numa situação bem delicada. Mas Deus preparou o apóstolo Paulo para ele, amém? Então, essa pessoa era um escravo fujão. Ser um escravo naquela época já não era boa coisa. Fujão, né? Já estava condenado à morte. Se fosse pego por aí, ladrão. Porque ele roubou. Sabe-se lá o que ele fez depois disso aí. Mas Deus colocou o apóstolo Paulo no caminho dele, amém? E lá em Roma, enquanto Paulo estava ali preso, Paulo pregou o evangelho para ele. E essa pessoa, que era tão difícil, que aos olhos humanos não tinha jeito, estava condenado, ele foi salvo pela graça de Deus, amém? E apóstolo Paulo então cuidou dessa pessoa, trabalhou nele, provavelmente ele foi muito exposto, se arrependeu, e depois Paulo enviou Onésimo para o seu senhor Filemon. É por isso que ele escreveu essa epístola a Filemon, para que ele pudesse receber aquele escravo. Então é mais um teste também para Filemon. Você receberia? Uma pessoa que fugiu da sua casa, roubou você, deixou você na mão. Mas olha o que Paulo falou, no versículo 8. Pois bem, ainda que eu me sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor. Sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus, sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Olha o versículo 11 que o Júnior leu aqui. Vamos ler juntos o versículo 11? Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Então, essa figura de Onésimo, ela tem tudo a ver conosco. Antes você era inútil. Era ou não é? Mas agora, irmão, você é útil. Fala para quem está do lado, agora você é útil. Você é útil. Você se alegra ou não com isso aí? É como foi hoje que você falou, Edson, foi ontem, não lembro. Na vida da igreja, desemprego zero. Entendeu? Na vida da igreja, desemprego zero. Tem trabalho para todo mundo.
Deus tornou você útil. Você que não prestava, você que não tinha parte com Deus, era um pecador, mas Deus resgatou você e tornou você útil, e agora você pode servir a Deus, amém? É por isso que essa epístola, Paulo então coloca o amor como tempero. Falou, Filemon, o que importa agora é o amor. Versículo 12, eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Então o coração de Paulo estava indo junto com Onésimo. E ele queria então que Filemon recebesse Onésimo no amor, não é? Então essa figura aqui, o irmão Nong usou o amor como a pista para que o avião que nós estamos usando como figura, mostrando a economia de Deus, possa decolar. E a pista de um avião no aeroporto, ela não recebe a mesma estrutura de uma estrada, de uma rua aqui, de uma cidade, para passar carro. Ela tem que ser uma escavação mais profunda, tirar toda a terra, aquele material que não é resistente, aquele material que não é bom, e colocar um material adequado, material firme. Porque senão, eu estava lendo uma reportagem sobre manutenção de avião, e a cada 30 dias, um avião que tem a sua rota comercial normal, a cada 30 dias tem que trocar os pneus. Por quê? Porque quando ele decola e quando ele pousa, é um atrito muito grande, um impacto muito grande. Você pode ver, fumaça. Então, se a pista não tiver bem compactada, com todos os alicerces bem direitinho, na primeira aterrissada, na primeira decolagem, a bicha afunda. Então Deus está querendo trabalhar o amor nos nossos corações. Mas para isso, tem que escavar. Tem que tirar o que não presta. Tem que tirar o material ruim. Por isso que nós falamos na vida da igreja, tem que negar a vida da alma. Tem que se negar. Tem que se esvaziar. Geralmente as coisas não são feitas de acordo com o que nós queremos. Muitas vezes a nossa opinião não é aceita. Muitas vezes Deus coloca você numa circunstância que você é exposto. As pessoas apontam você. Você é derrotado. Para quê? Para você perceber que muitas coisas precisam ser escavadas no seu coração. Quando nós encaramos desse jeito aí, é mais fácil, irmãos, encarar as dificuldades. Porque Deus vai escavar algo do seu coração, mas Ele vai colocar Cristo no seu coração, né? Isso é a nossa visão. Então, Filemon, como a pista, a aplicação é essa daí. Deus está querendo encher o nosso coração de amor. Mas para isso Ele precisa tirar o que não presta. Tem ou não tem muitas coisas que não prestam no nosso coração, né? Jeremias já falou. Nosso coração, ele é corrupto. Desesperadamente corrupto. Como que Deus vai usar o nosso coração? Ele precisa retirar tudo que não presta e colocar Cristo, amém? Como fundamento para que o avião possa decolar e um dia nós possamos aterrissar quando chegar no alvo, né? Então o livro de Filemon é isso aí. E em 2 Timóteo capítulo 2, 2 Timóteo capítulo 2, Senhor Jesus, cadê? Capítulo 2, versículo
20. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 20. Vamos lá? 20. Ora, numa grande casa, não há somente utensílios de ouro e de prata. Há também de madeira e de barro. Alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Então, Paulo ele fala sobre vasos de honra e vasos para desonra. Mas o versículo 21, ele dá uma opção aqui. Que você não precisa permanecer um vaso para desonra. Olha o versículo 21. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Então o que Deus está querendo fazer conosco, irmãos, é tornar-nos úteis para toda boa obra, amém? Mas para isso você precisa buscar. Você precisa admitir. Você precisa abrir seu coração. Você mesmo tem que abrir. Senhor, me purifica dos erros, das circunstâncias, do que eu fiz, do que eu penso, do que eu falo. E me torna útil, santificado, útil para ti, né? E no versículo 22, vamos ler o versículo 22 juntos? Foge, outro sim, das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o... Qual o caminho, irmãos, para nós seguirmos? Seguir a justiça, a fé, o amor e a paz. Com quem? Com os que de coração puro invocam o nome do Senhor. Amém? Então hoje, se nós queremos ser úteis, nós queremos ser santificados, estarmos prontos para sermos usados pelo Senhor, nós vamos estar juntos invocando o nome do Senhor. Ponto de partida, irmãos, é invocar o nome do Senhor. Amém? Nós somos aqueles que dependemos do Senhor. Quanto mais você invoca o nome do Senhor, mais Deus vai santificar você, vai purificar você, e mais você vai se tornar útil para Deus. E com isso nós vamos seguir a justiça, a fé, o amor e a paz, e nós vamos viver a vida da igreja. Amém? Não pense que nós estamos aqui perdendo o nosso tempo. Não, irmãos. Nós estamos aqui porque, na verdade, um dia vamos nos tornar filhos maduros de Deus. Nós que éramos Onésimos. Sabe, essa figura precisa nos impressionar. Esse Onésimo, irmãos, ele se tornou um cooperador de Paulo. Paulo mandava chamar Onésimo. Onésimo esteve com Paulo em várias outras situações. Eu tenho certeza que a maioria de nós aqui não era pior do que Onésimo. Então, se Deus pode trabalhar em Onésimo, Deus também vai fazer algo conosco. Amém? Você crê nisso, irmão? Fala assim: Deus trabalha em mim. Que o Espírito possa ter liberdade. Não é? Tudo depende da liberdade que eu vou dar para o Espírito. Porque o Espírito, ele veio para nos transformar. Mas se você permanecer na vida da igreja, você tem grande chance. Amém? Fala para quem está do teu lado. Ó, se você permanecer na vida da igreja, você tem grande chance. Amém? Então esse é o encargo central de Paulo, irmãos. Está no livro de Gálatas, no livro de Efésios, de Colossenses, de Filipenses e de Filemão. E o que nós temos que fazer?
pegar esses livros e dia a dia aplicar na nossa vida, amém? Então esse é o encargo de Paulo, e esse também deve ser o nosso encargo daqui para frente, tá bom? Jesus é o Senhor, e vamos desfrutar do alimento diário durante a semana, e tem muito mais coisas ainda para nós desfrutarmos nessa semana que segue a partir de segunda-feira, segunda semana do alimento diário, amém? Jesus é o Senhor.